Então, na aula de hoje, a gente vai começar então um assunto novo. Nós vamos falar então sobre substâncias e misturas. É um conteúdo bem simples, um conteúdo bem fácil aí para a gente poder resolver então o nosso próximo trabalho. Começando então com as substâncias, elas podem ser divididas ou classificadas em substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples, elas são formadas por um único elemento químico, né? Tem apenas um elemento. Como exemplo, eu posso citar então o ferro, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e assim por diante. São substâncias onde nós encontramos apenas um único elemento químico. Apesar de nós termos aqui H2, ou seja, são dois átomos de hidrogênio, essa substância ela possui somente o elemento hidrogênio. Por isso, ela é classificada como uma substância simples. Já as substâncias compostas, elas são formadas por mais de um tipo de elemento. Tá? Então, nós temos aqui mais de um tipo de elemento, diferente das simples, que é formada por um único elemento, aqui nós temos mais de um tipo de elemento. Como exemplo, eu posso citar a molécula da água, ou a substância aqui, que é uma substância composta por um átomo de hidrogênio, ou melhor, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, é uma substância formada por dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Da mesma forma, o CO2, o gás carbônico, e também o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio. Eles são formados por dois elementos cada um. Então, por isso, é uma substância composta. Então, revisando aqui, ó, substância simples, ela tem um único elemento, no caso aqui ferro, gás hidrogênio, gás oxigênio, e a substância composta tem mais de um tipo de elemento formando a substância. Nesse caso, eu coloquei aqui como exemplo H2O, CO2 e NaCl, água, dióxido de carbono e cloreto de sódio. Então, essas substâncias aqui são consideradas substâncias compostas porque têm dois elementos, no mínimo, diferentes da substância simples, que tem apenas um elemento químico formando essa substância. Então, substâncias simples e compostas, basicamente é isso. Dentro do conteúdo, nós temos então as misturas. O que é uma mistura? Nada mais é do que quando duas ou mais substâncias podem ser reunidas num mesmo espaço sem que isso venha a alterar as características de cada espécie. Por exemplo, as misturas elas não têm uma fórmula própria. Elas são normalmente representadas pelas fórmulas das substâncias que as compõem. E são divididas ou classificadas em misturas homogêneas e heterogêneas. Então são esses dois tipos de mistura que a gente vai ver aqui nessa parte. A mistura homogênea é uma mistura na qual os diferentes tipos de moléculas se atraem de tal modo que não apresentem superfície de separação entre elas. É o caso, por exemplo, de uma mistura que tem água mais álcool. Nós vamos ter aqui dois componentes. E se a gente misturar esses dois componentes, por exemplo, aqui num copinho virtual, se nós misturarmos os dois componentes, tanto a água quanto o álcool, nós vamos ter aqui uma mistura homogênea. Por que homogênea? Porque nós teremos dois componentes que vão formar apenas uma fase. Ou seja, não teremos nenhuma fase de separação entre essas duas misturas, entre esses dois componentes aqui. Então, misturando água e álcool, nós vamos ter apenas uma fase, ou seja, a fase é tudo aquilo que a gente consegue visualizar na mistura. Então, se misturarmos água e álcool, automaticamente nós vamos visualizar, apesar de ter dois componentes nessa mistura, nós vamos ver apenas uma fase. Então, isso é uma mistura homogênea. Temos aí dois componentes e vamos visualizar apenas um deles, certo? Diferente das heterogêneas, onde nós teremos, por exemplo, aqui, uma mistura de água mais óleo. Da mesma forma que na primeira, nós também teremos dois componentes, inclusive faltou um N aqui, desconsiderem isso. Então, nós teremos dois componentes e dessa vez, se nós misturarmos os dois componentes, nós vamos ter aqui
uma superfície de separação entre elas. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o óleo em cima e a água aqui embaixo. Nós vamos visualizar a separação entre essas duas substâncias e por isso ela vai ser uma mistura heterogênea. Elas não vão se misturar. Então nós vamos ter dois componentes e nós vamos visualizar aqui duas fases. Portanto, é uma substância difásica, nós vamos ter duas fases sendo visualizadas. Então, uma mistura heterogênea, nós teremos dois componentes, assim como na homogênea, porém, aqui nós vamos visualizar as duas fases, ou seja, essas duas substâncias aqui não vão se misturar. Então, na homogênea, elas se misturam, nas heterogêneas, não se misturam. Basicamente, é assim que a gente consegue identificar, então, as misturas, tanto homogênea quanto heterogênea. Vejamos agora um exemplo de como identificar, então, se nós teremos substâncias simples ou compostas ou misturas homogêneas e heterogêneas no exemplo a seguir. Então, aqui no primeiro exemplo, eu trago, então, essa substância KCl, ou seja, a minha pergunta é uma substância simples ou uma substância composta? Lembrando que substância simples tem apenas um único elemento e substância composta é formada por mais de um tipo de elemento químico. Nesse caso, nós vamos ter aqui o K, que é o potássio, e o Cl, que é o cloro. São duas substâncias, portanto, aqui nós teremos uma substância composta. Na seguinte, nós temos cálcio, fósforo e oxigênio. São três substâncias, portanto, a resposta aqui também será uma substância composta. O terceiro exemplo aqui tem um N2. É uma substância simples ou composta? Automaticamente, essa substância vai ser simples. Por quê? Porque ela é formada por apenas um único elemento, que é o nitrogênio. Não temos nenhum outro elemento junto com o nitrogênio, portanto, é considerado uma substância simples. E o último, nós temos aqui ó, HBr. Nós temos o hidrogênio mais o bromo, portanto, é uma substância considerada composta. Então, para diferenciar as substâncias simples e compostas, basta fazer isso, identificar quantos elementos compõem essa substância. Nesse caso aqui, 2 elementos, composta. 3 elementos, composta. 1 elemento único, simples. 2 elementos, composta. O segundo exemplo, então, diz o seguinte. No preparo de um copo de suco de morango, além dos ingredientes comuns, foi acrescentado, depois de pronto, 2 folhas de hortelã. Então teremos a pergunta da letra A. Quantos componentes? Então, quantos componentes nós vamos ter nesse suco de morango? Então, os ingredientes comuns aqui seria o quê? O que nós teríamos, por exemplo, nesses ingredientes comuns do preparo do suco? Nós teremos água, certo? Açúcar e o morango. Basicamente, como é os ingredientes comuns, né, nós teremos água, açúcar e morango para formar, então, esse suco de morango, correto? Então, além desses ingredientes, foi acrescentado, depois de pronto, 2 folhas de hortelã. Então, para a gente identificar quantos componentes, é tudo que foi colocado nessa mistura. Então, tudo que foi colocado. Então, água, açúcar, morango e hortelã. Portanto, nós teremos aqui, nesse caso, 4 componentes. A seguinte pergunta é, quantas fases nós teremos então? Então, após misturar tudo isso, nós vamos ter aqui então água, açúcar e morango, uma mistura só. Portanto, formando aí uma mistura total, mais as folhas de hortelã. Ou seja, nós vamos, depois de pronto o suco, com as folhas de hortelã colocadas logo acima, nós vamos visualizar quantas fases? Apenas 2. O suco como um todo, mais as folhas de hortelã que vão ficar por cima. Então, nós teremos aqui 2 fases, respondendo então corretamente esse segundo exemplo aqui. Então, significa que é uma substância, uma mistura homogênea ou heterogênea? Nesse caso vai ser heterogênea, porque nós teremos 2 fases, né? Não vai misturar a folha de hortelã com o suco total. O suco total, água, açúcar e morango seria uma mistura homogênea, né? Aqui, mais a hortelã, que não vai se misturar então com o suco, ela vai ficar por cima, portanto, transformando numa mistura heterogênea, nós teremos então 2 fases, o suco mais
as folhas de hortelã. E o último exemplo, então, que eu trago para vocês aí, desse conteúdo, é a seguinte. Qual das alternativas abaixo é um exemplo de um sistema difásico, ou seja, um sistema que tem duas fases, né? Difásico, de dois, fásico de fase. Então, a pergunta que eu tenho no exemplo é qual das alternativas abaixo é um exemplo de um sistema difásico, um sistema que contém duas fases. Então, álcool hidratado na letra A. Significa que nós temos aqui álcool mais água. Álcool mais água é uma mistura homogênea, portanto, nós teremos apenas uma fase. Né? Se misturarmos água e álcool, nós não vemos hidratado, quer dizer que tem água, então apenas uma fase. Não teremos uma superfície de separação entre elas, portanto, não vai formar duas fases. A segunda, água salgada. Nós teremos aqui água mais sal. Se misturarmos os dois, automaticamente nós teremos apenas uma fase, porque o sal vai se dissolver na água, então nós teremos visualização de apenas uma fase, portanto não é uma substância, um sistema difásico que só vai ter uma fase. Óleo, somente óleo, né, é apenas uma fase, só tem o óleo ali, não tem nada para misturar, então não vai aparecer outra fase além do óleo. E por fim, água e areia na letra D. Nós vamos ter então duas fases, porque a areia não vai se misturar com a água, vai ficar no fundo do recipiente e a água ali por cima. Portanto, se tem duas fases, é um sistema difásico. A pergunta é, qual é um exemplo de um sistema difásico que apresenta, né, duas fases? Então vai ser aqui, nesse caso, a letra D. Então os exercícios basicamente serão dessa forma para vocês tentarem resolver, principalmente encontrando componentes e fases, quantos componentes, quantas fases tem, nas misturas que eu vou tentar colocar como exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos exercícios, aproveitem, me chamem no WhatsApp, na própria plataforma, né, façam suas perguntas, tirem dúvidas, para não chegar na hora do trabalho, né, que será postado aí na semana que vem, vocês já saberem como resolver. Eu vou repostar o vídeo novamente, né, junto com o trabalho, para vocês, caso tenham alguma dúvida, tirar, mas basicamente seria isso. Então, qualquer dúvida, não esqueçam, me procurem no WhatsApp, seja na plataforma, tirem suas dúvidas nos exercícios que estão juntos aqui com esse vídeo, tá bom?